relacionamento, ele hoje precisa de um desenvolvimento próprio, ou seja, hoje a Unimed ela é o maior patrocinador individual do futebol brasileiro, ela tem feito um trabalho em relação ao Fluminense, quer dizer, de sucesso. Se nós observarmos os 11 anos de parceria, o Fluminense saiu da terceira divisão, o Fluminense foi campeão da Copa Brasil, o Fluminense ganhou 2 estaduais, o Fluminense fez campanhas históricas na Libertadores, na Sul-Americana, uma vice de uma Copa Brasil, e hoje lidera o brasileiro a 2 jogos do final, um dos brasileiros mais disputados da história. Quer dizer, o Fluminense, um clube que, do seu lado, não tem sem treinamento, não tem uma boa infraestrutura, a administração é terrível, o salário atrasa, o fundo de garantia não é depositado, o Fluminense não cumpre com as suas obrigações, os jogadores oriundos de Xerém são vendidos prematuramente, às vezes sequer chegam ao profissional, seja o programa sócio-torcedor não consegue decolar. O Fluminense, por exemplo, foi precursor no fundo Fluoceânica, foi o primeiro fundo de investimento em atleta no Brasil e também não deu certo. Tudo isso porque a filosofia, a qualidade humana dos dirigentes do Fluminense é muito ruim. Então, do nosso lado, o que muda nessa relação? Primeiro muda o Fluminense. O Fluminense passa a ser transparente, o Fluminense passa a ser organizado, passa a trabalhar com uma governança, com metas. O Fluminense passa por uma reestruturação administrativa, financeira completa e passa a trabalhar com orçamentos. Primeira coisa importante, sai o caixa único do clube inteiro, o futebol sai do caixa único e passa a trabalhar no caixa futebol, com um orçamento próprio que o Fluminense trabalha e planeja em dezembro e tem que cumprir de janeiro a dezembro. A Unimed se mantém como uma parceira dentro de um planejamento. Dentro do nosso planejamento também é importante a contratação de um diretor executivo para trabalhar de forma profissional o planejamento do futebol, com relatórios, com avaliações constantes de todas as áreas que estão hoje compondo o futebol do Fluminense. Então, a ideia nossa é reorganizar, vamos dizer, o planejamento do Fluminense, é melhorar a parceria e criar uma transparência absoluta nela. E aproveitar o que a Unimed hoje traz de melhor para o Fluminense, com uma mudança completa no Fluminense, levando o Fluminense a um trabalho absolutamente transparente, organizado e empresarial, de forma que a parceria possa desenvolver um sucesso maior e mais constante. Ou seja, em vez da gente passar pelo que nós passamos, uma super campanha na Libertadores, em seguida uma decepcionante campanha no Brasileiro. Em 2009 quase caímos, 99% de chance, e aí uma arrancada fenomenal para um estadual ruim em 2010, mas um brasileiro em que nós estamos chegando a 2 jogos do final, com chances significativas de ser campeão esse ano. Então a ideia é que o Fluminense crie estrutura, construa sem treinamento, reestruture a dívida, organize as receitas, aumente as receitas consideravelmente e com isso a gente consiga ser um parceiro forte ao lado da Unimed e com isso melhorar o desempenho do Fluminense. Olha só, o Fluminense hoje, a Unimed hoje está investindo em torno de 35 milhões no Fluminense. Considerando os valores de mercado, 35 milhões é um dinheiro suficiente para cobrir todo o espaço do uniforme do Fluminense, exceto em relação à fornecedora do material esportivo. Portanto, hoje, o investimento de 35 milhões é significativo para o Fluminense e quem gere mal o orçamento do Fluminense é o próprio clube. De modo que hoje a prioridade nossa é melhorar a relação com a Unimed, tornar mais profissional a gestão do futebol e mudar consideravelmente, ou seja, mudar realmente a filosofia do Fluminense, por uma filosofia moderna, com muita inovação, com uma renovação em termos de política, em termos de liderança e de gestão, que é o que o nosso grupo traz para o Fluminense hoje. O mais importante projeto que a gente tem na sede social é a recuperação e a transformação do Estádio das Laranjeiras no Museu a Céu Aberto, combinado com o Centro de Entretenimento Tricolor, onde você criaria um museu com a história não só do futebol do Fluminense, como a história do futebol do Rio, uma história de uma instituição como foi o Fluminense histórica, que teve uma importância social, quando o Rio ainda era a capital da República, muito grande na formação da sociedade. E com isso o Fluminense poderia
ser assim, um ponto de visitação do Rio de Janeiro importante, não só pelo futebol, mas pela importância que o futebol teve na formação da sociedade e pela importância que o Fluminense teve na formação e na criação, na estruturação do futebol do Rio de Janeiro. Além disso, nós poderíamos incluir nisso um restaurante temático, onde a gente pudesse ter eventos do Fluminense, o próprio torcedor ter como benefício na associação ao clube o direito de alugar o restaurante temático, comemorar aniversário, casamento e outras datas importantes. A gente poder ter um teatro multimídia, ter finalmente o nosso estacionamento, que é uma demanda importante hoje entre os sócios do clube, e a gente poder oferecer ao Rio de Janeiro uma nova área de turismo, não só para o torcedor do Fluminense, para o torcedor e apaixonado de futebol, como os turistas que visitam o Rio de Janeiro. Você já imaginou? Maracanã é o segundo ponto mais visitado, turístico mais visitado do Rio. Se você fizesse, vamos dizer assim, um planejamento combinado, o turista visita o Maracanã, em seguida ele vai ao Fluminense, conhece a história do futebol do Rio, conhece a história da sociedade num momento importante, que foi o início da metade do século passado, por exemplo, no Rio, para a formação da sociedade, do Brasil e do futebol brasileiro. O estádio do Fluminense foi o estádio onde você teve o primeiro jogo do Fla-Flu, foi o estádio onde você teve o primeiro jogo da seleção brasileira. Aliás, o centenário vai ser comemorado em 2014. O centenário do Fla-Flu é comemorado em 2012. Nós podemos combinar essas datas para que a gente possa desenvolver um projeto importante, combinar a área pública com a área privada, para você fazer investimentos consideráveis, trazer investimentos consideráveis para o projeto desenvolver o Museu a Céu Aberto, combinado com o Centro de Entretenimento e Museu do Futebol Carioca em Laranjeiras. Isso é muito importante para nós e, com certeza, a ideia é modificar todo aquele visual do muro vermelho que é virado hoje para Pinheiro Machado, voltando a ter uma lateral, aquela frente do clube virada para Pinheiro Machado, voltando a ter um desenho arquitetônico que segue a linha visual hoje da arquitetura do edifício lá da sede do Fluminense. Eu quero crer que não. O que hoje eu percebo é que o Fluminense está uma completa desorganização administrativa, que o sistema está fragilizado, existem riscos de erros nos sistemas, o que não quer dizer que isso signifique fraude. Eu não estou em nenhum momento colocando aqui uma suspeita sobre fraude, mas eu tenho clara noção que o sistema hoje está absolutamente fragilizado e bagunçado, e nós tivemos um trabalho muito grande aí nesse último mês para encontrar os problemas, para detectá-los, apontá-los, de modo que a gente possa chegar na eleição criando regras e soluções que consigam superar todos os problemas desse sistema hoje que não funciona e ainda assim ter uma eleição democrática, forte e transparente. Mas isso cabe ao clube tomar medidas nessa última semana que ele não tomou nos últimos anos. Mas ainda assim nós temos esperança que as pessoas reflitam sobre o estado do sistema hoje e tomem as medidas necessárias nesses poucos dias que faltam para a eleição.